Nossa entrevistada. Boa noite, senadora Fátima Bezerra, senadora e pré-candidata ao governo do Estado. Pelo que a gente está vendo, mais animada do que nunca, né, Juliana Selle? Pré-candidatíssima. É mesmo, senadora? Sim, senhora. Tomou gosto? Sim. Porque a gente sempre fazia essa pergunta para a senhora. Vai para o governo? Não, era tanto não. E agora a gente está vendo outra Fátima Bezerra aqui, né, Outra Juliana? Fátima Bezerra, outro semblante. O que foi que aconteceu, senadora? O que aconteceu? Bom, antes de mais nada, uma boa noite a você, Thaís, a Juliana, a Cassiano, e uma boa noite todo especial aos ouvintes da Jornal da Noite. O que aconteceu? Primeiro, atendi a convocação do meu partido, portanto, agora é oficial, sou pré-candidata às eleições de 2018, disputando o cargo de governador do estado do Rio Grande do Norte. Some-se a isso aquilo que eu considero o mais importante, é o sentimento popular, o respaldo popular que essa candidatura expressa. Expressa, inclusive, em todas as pesquisas feitas até o presente momento, diga-se passagem, pelos nossos adversários, em todas elas, a maioria do povo norte-riograndense nos dá a preferência na disputa para o governo do Estado em 2018. E, finalmente, aquilo que eu considero muito importante é o sentimento de gratidão que eu tenho pelo povo do Rio Grande do Norte. Eu devo muito ao povo do Rio Grande do Norte. E num momento como esse, Thaisa, de tanto desencanto com a política... A gente vê isso nas pesquisas pois também, né? As pessoas não querem nem votar. Pois é, de tanto desencanto, de repente, ver essa demonstração de confiança que o povo expressa, desejando que eu me coloque na disputa para o governo do Rio Grande do Norte, eu não poderia jamais me omitir. Muito pelo contrário. Por isso que agora digo aqui a vocês e aos ouvintes, sou pré-candidata e para lutar e para vencer, se Deus quiser. A senhora tem andado muito pelo interior, parece que a senhora está meio em silêncio, mas tem andado muito, né? Pelo que a gente acaba sabendo, a senhora tem andado muito pelo interior. Como é que está sendo essa receptividade, assim? A senhora tem andado por todas as regiões do estado, olha o nosso amigo aí passando, buzinando, na audiência do nosso programa. Obrigada pela audiência. Como é que está sendo essa receptividade no interior por onde a senhora tem andado? Muito boa. Mais do que isso, diria que é comovente. Porque aquilo que mais toca o meu coração é ver que essa candidatura, esse sentimento popular que eu falo, Juliana, é porque ela vem uma coisa de baixo para cima. E essas manifestações, elas brotam dos mais variados segmentos da sociedade norte-grandense. Agora, senadora, a que a senhora atribui isso? Que a gente está vivendo, assim, a gente está vendo, o PT está assim, a gente pode dizer que está no pior momento de crise, no pior momento da sua história desde a fundação, porque o seu líder maior, que é o ex-presidente Lula, está preso. Aí a gente vê o PT nessa situação e a senadora Fátima Bezerra em primeiro lugar nas pesquisas para o governo do Estado. Como é que a senhora interpreta isso? Pois é. E não só a senadora, como o próprio presidente Lula, né? Lidera até o presente momento as pesquisas de intenção de voto para presidente da República, e no Nordeste e no Rio Grande do Norte dispensa comentários, né? Lula é disparado, né, nas pesquisas, repito, a nível nacional e especialmente no Nordeste. Primeiro, Thaís, eu acho que, ao contrário de 2016, que de fato o PT foi muito impactado por aquela conjuntura e teve um resultado eleitoral pífio. Ruim, pífio. 2018, o PT caminha, está entendendo, para ter um bom resultado eleitoral. Isso, a meu ver, decorre, primeiro, né, da máscara que caiu com relação ao ataque à democracia em 2016. Ou seja, os que golpearam a democracia em 2016, quando caçam o mandato da primeira presidenta legitimamente eleita do Brasil, naquelas circunstâncias, né, sem comprovação de crime de responsabilidade, diziam, Juliana, que iam tirar o PT para resolver o Brasil, trazer emprego de volta, né, enfim, para dar um outro rumo ao Brasil.
passar desse período, o que é que nós estamos vendo nesse exato momento? O Brasil afundando, né? Do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, basta ver aí o desemprego crescendo. Só nesses primeiros meses foram foram 500 trabalhos com carteira assinada subtraídos. Só em 2017, 1.700.000 pessoas engrossando as fileiras do desemprego, ou seja, o desemprego que estava numa faixa de 11,7%, segundo o IBGE, está em quase 14%. Some-se a isso essa agenda brutal de retirada de direitos. Fez uma reforma trabalhista sob o pretexto de modernizar as relações de trabalho, mas o que a gente tem visto é exatamente o contrário. Fez para explorar cada vez mais, né, os trabalhadores, subtraindo direitos dos trabalhadores. Tanto é que a reforma trabalhista está contribuindo, inclusive, para o aumento, né, do desemprego, quando eles diziam que era exatamente o contrário. Aprovou uma emenda à Constituição, a chamada teto de gastos, que isso é um absurdo. Como é que alguém bota na Constituição uma regra dizendo que durante 20 anos os investimentos nas áreas sociais estão congelados? O que é que isso significa, Juliana? Significa menos orçamento, menos dinheiro para as prefeituras, para os estados. Isso vai significar menos saúde, menos segurança, menos educação para a população. E, por fim, como se não bastasse, ainda queria aprovar uma reforma da Previdência com uma lógica excludente daquela, draconiana, exigindo que para você ter direito à aposentadoria integral você tem que combinar 65 anos, um mínimo de idade, com 40 anos de contribuição. Uma lógica dessa, desconsiderando a realidade de um país de dimensão continental como é o Brasil, com suas especificidades regionais, inclusive por categoria. Por exemplo, pelo amor de Deus, querer acabar com a aposentadoria especial do professor da rede básica, né? O que é que isso significaria? Significaria, na prática, impedir que a maioria do povo brasileiro, principalmente o povo mais pobre, o povo mais simples, tenha um direito a algo sagrado, que é uma aposentadoria justa e digna. Então eu vou terminar dizendo o seguinte: a vida do povo piorou demais e some-se a isso os escândalos. Um governo moribundo, rejeitado por 80% da população. Mas escândalos também provenientes do PT. Não, chego lá também. Veja bem, só que no caso desse governo moribundo, atolado até o pescoço em denúncias de corrupção, com um detalhe, é que as provas, os indícios de corrupção contra o governo e seus amigos são muito evidentes e claros. São malas de dinheiro em apartamento. Agora, senadora... São contas no exterior. Enquanto isso, está lá Lula preso, né, sem crime, sem prova, vasculhar o apartamento de condenado, Lula. Condenado, sim, condenado. Exatamente. Uma condenação injusta, arbitrária, ilegal, inconstitucional. Você veja bem, vasculhar a vida daquele homem, meu Deus. Foram lá no apartamento dele, levantaram os colchões, por tudo, enfim, fizeram uma verdadeira devassa. Pergunta a você, apareceu alguma conta de Lula no exterior? Não, mas apareceram indícios não, apareceram provas que deram condenação dele. Vou chegar lá. Apareceu alguma conta dele no exterior? Apareceu alguma mala de dinheiro? Apareceu, está entendendo, algum pacote de dinheiro? Nada. Não tinha um pacote de dinheiro, senadora, mas na conta de Palocci foram 100 e tantos milhões que encontraram, que não era a olho nu, como diz Gedel Vieira, mas era na conta dele. Não, mas aí veja bem, Palocci responda por ele, está entendendo? Está, inclusive, tentando fazer uma delação. Você é uma jornalista e Juliana são jornalistas inteligentes, sabe? Mas ele não era uma pessoa, braço direito e esquerdo do ex-presidente Lula, do PT, na época? Sem dúvida nenhuma, foi. Isso aqui eu não discuto de maneira nenhuma. O fato que eu quero dizer é que Palocci está aí, tentando fazer uma delação que até hoje não foi homologada. O que eu quero aqui dizer, Juliana e Thaís, com muita tranquilidade, o presidente Lula, ele... preso hoje, repito, injustamente, isso é um ato de violência, porque, na verdade, a prisão do presidente Lula é uma violência contra a democracia, é uma violência, inclusive, contra a esperança da maioria do povo brasileiro que sabe da inocência dele e que quer vê-lo candidato. O fato é que, veja bem,
A Lula sequer foi dado o direito dele se defender. Ele se defender, recorrendo em todas as instâncias. Me refiro àquela manobra que a própria ministra, presidente do Supremo, fez, de não colocar em votação as ações diretas de constitucionalidade que dizem respeito ao artigo 5º da Constituição, que fala do princípio da presunção de inocência. Você, mesmo condenado, Juliana, você só pode ser preso depois que você recorreu em todas as instâncias. Até isso foi negado ao presidente Lula. Some-se a isso, só rapidinho, também, né, toda aquela orquestração que houve entre o juiz Sérgio Moro e o Tribunal Regional Federal, lá da 4ª Região. A celeridade do processo contra o presidente Lula. Senadora, né? Esse vai ser o seu discurso na campanha de buscar esse sentimento de vitimização, digamos assim, de injustiça do presidente Lula? De solidariedade, porque, veja bem, Juliana, nós não podemos de maneira nenhuma, nesse momento, deixar de afirmar, de expressar toda a solidariedade ao presidente Lula. Primeiro, eu repito, por considerarmos inocentes. Segundo, porque nós não somos ingênuos. A prisão do presidente Lula deve-se única e exclusivamente ao fato dele liderar todas as pesquisas de intenção de voto para presidente da República. Na medida em que nós consideramos que o presidente Lula é inocente, né, que não há crime, né, nem prova contra o presidente Lula, que essa prisão não se sustenta do ponto de vista jurídico nem político, ele é um preso político, é uma prisão política. Ou seja, os que golpearam a democracia precisam a todo custo tirar Lula da disputa político-eleitoral. Aliás, Thaisa, só para concluir aqui, a direita golpista, ela tem tanto pesadelo com a possibilidade do presidente Lula ser candidato, está entendendo? Que ela enlouquece, né? Ou seja, eles fazem de tudo, inclusive tentando disseminar essa divisão entre os candidatos da esquerda e do campo democrático popular. O fato que eu quero aqui dizer para vocês é o seguinte: Lula é candidatíssimo a presidente da República. Mesmo preso? Mesmo preso. Hoje, inclusive, a senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do nosso partido, deu uma entrevista afirmando com todas as letras, né, que Lula é o nosso candidato. Não... Mas com base em que juridicamente ela pode falar pela justiça? Com base na seguinte forma, Thaís, ele mesmo preso, mas a legislação do ponto de vista eleitoral, você sabe que permite que no dia 15 de agosto o PT possa... Mas a lei da ficha limpa, ele não já está enquadrado na lei da ficha limpa? Mas vamos lá, mas veja bem, de acordo com a legislação eleitoral, ele mesmo preso, essa legislação permite que no dia 15 de agosto o PT faça a inscrição dele, que é o que nós vamos fazer, Juliana. Aí cabe ao TSE homologar ou não a candidatura aí cabe ao TSE, aí depois tem recursos ao STJ. Eu vou interromper um pouquinho. Eu vou interromper um pouquinho, porque é o seguinte, o nosso ouvinte aqui, vários ouvintes pedindo aqui, eu entendo que ela vai defender Lula, mas a gente está querendo saber sobre a pré-candidatura dele no Rio Grande do Norte, ao governo. Então vamos lá. Então vamos sair um pouquinho desse assunto Lula e vamos aqui para o Rio Grande do Norte. Todo mundo, isso se fala nos bastidores, os seus concorrentes, né, digamos assim, eles dizem que a senhora tem um teto. Teria um teto. Exatamente, eu estava querendo perguntar. Então a senhora está bem nas pesquisas, é o que eles dizem, certo? Sim. Que a senhora está bem nas pesquisas, mas que não vai subir mais do que isso, porque tem o fator Lula, que tem uma rejeição muito grande, e a senhora também teria uma rejeição muito grande para o executivo. O que a senhora fala? A senhora tem realmente esse teto? A senhora acredita nisso? Só completando sua pergunta, quando as pessoas falam do teto da senadora Fátima Bezerra, comparam, inclusive, com o teto do ex-deputado Henrique Alves, quando candidato, que tinha um teto de 43% e não conseguiu ultrapassar esse teto. Veja, isso aí é o desejo, né, dos adversários, porque a realidade diz outra coisa. Primeiro, vamos às pesquisas, né? Meu índice de rejeição em todas as pesquisas, vocês vão de concordar, é um índice baixo. Em relação aos outros não. Com certeza, né? Segundo, diziam isso em 2014, que eu tinha um teto, que eu não chegaria lá. A senhora está pronta para furar esse teto? E eu fui eleita senadora, né, pelo povo do Rio Grande do Norte, uma campanha memorável, enfrentando aquele acordão, né? Na época,
coordenado pelo deputado Henrique Eduardo Alves, 18 partidos, todas as classes empresariais contra a minha candidatura, e nós chegamos lá. Terceiro, veja bem, para desespero, para pesadelo dos nossos adversários, eu quero colocar que essa conjuntura, essa injustiça contra o presidente Lula, ela está, e as pesquisas estão mostrando isso, e vai cada vez mais se traduzir em apoio nas urnas aos candidatos do PT e aos candidatos apoiados pelo presidente Lula. Agora, só terminando aqui, eu também falei sobre essa questão do executivo. Tem muita gente que diz assim, mas ela se dá bem no legislativo. Perfeito. O executivo não rola, já foi candidata a prefeita 2 vezes? Não, fui candidata 4 vezes a prefeita. 4 vezes a prefeita. Tá vendo? 4 vezes a prefeitura de Natal e não conseguiu chegar lá. Por que seria isso? Cada eleição é uma eleição, sabe, Juliana? Eu acho que chegou a hora da gente ter uma disputa para o executivo, como essa disputa que está colocada agora, com chances reais de vitória. Agora, senadora, só completando essa sabendo, pergunta. E vou dizer a vocês, e tendo clareza do momento, tá entendendo? O momento que o Rio Grande do Norte e que o Brasil atravessa. Pronto, eu quero falar sobre isso. Então, a senhora está chegando, a senhora falou de... Eu acho que tudo tem sua hora. Minha hora é essa. Do que o Brasil está vivendo, do que teria sido o golpe, da reforma que tirou direitos dos trabalhadores, mas é esse Brasil que a senhora vai encontrar, caso seja eleita governadora do Rio Grande do Norte. E eu queria saber se a senhora teria algumas respostas para o que o Norte Rio Grandense está querendo do próximo governante. O que é que eles querem saber, em primeiro lugar? Que proposta a senhora tem para colocar o salário em dia, para a segurança e para melhorar a saúde? Que entre governo e sai governo, vem sempre a mesma coisa, não é uma questão de um governo atual, é de sempre, e que pode cair no colo da senhora também. Vamos lá, salários. Salário em dia. Primeiro quero colocar aqui para você com relação ao cenário. Thaisa, a nossa perspectiva concreta, a confiança nossa é que a partir do ano que vem, o Brasil terá um outro horizonte, porque nós vamos, se Deus quiser, eleger Lula presidente. As forças de perfil progressista vão derrotar, né, a direita, os que golpearam a democracia, e nós vamos retomar o controle político administrativo do Brasil e dar um outro rumo. A senhora acha que isso é fundamental para a senhora fazer um bom governo? Porque o tempo da gente, a senhora chegou um pouquinho tarde, eu sei, mas a gente está com pouco tempo. Eu estou só colocando primeiro assim a nossa expectativa. Claro que se não acontecer isso, nós vamos ter competência para dar conta dos problemas do Rio Grande do Norte do mesmo jeito. Sim. Até porque, veja bem, por exemplo, a Bahia, vamos supor que fosse Ceará, hoje. A Bahia, Ceará, Piauí, são governados pelo PT. Ao contrário do Rio Grande do Norte, tá entendendo? Estão com salário em dia. Estão lá com salário em dia, mantendo sua capacidade de investimentos. Como, senadora? Como fazendo uma gestão competente, uma gestão que tem prioridade, uma gestão que ao invés de frustrar, né, o povo dos seus estados, que foi o que aconteceu aqui com o governador Robson, pelo contrário, eles têm dado resposta. Segundo, deixa eu responder concretamente aqui essas questões de salário, saúde e segurança. Veja bem, nesse exato momento, nós temos já um grupo de técnicos, especialistas, professores, que estão formatando a nossa proposta de governo. Aproveito, inclusive, aqui a ocasião, a audiência de vocês, para dizer que o mês de junho será todo dedicado ao debate programático. Nesse momento, inclusive, Thaís, eu não quero fazer um debate só do PT com o PT, até porque não vou me avorar jamais do PT sozinho ganhar as eleições e muito menos do PT sozinho governar, né, o Rio Grande do Norte. Então, nesse mês de junho, nós vamos fazer o debate, primeiro, a questão da situação fiscal do Rio Grande do Norte, as políticas públicas, principalmente saúde, segurança, educação, quais os caminhos para a gente retomar a capacidade de investimento do Rio Grande do Norte, quais os caminhos para a gente retomar a capacidade de financiamento do Estado, quais os caminhos para a gente, enfim, poder retomar, né, o caminho de desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Então, esse debate vai ser feito, né, no mês
de junho, repito, não só com o PT, com os partidos com os quais nós já estamos conversando, PHS... Mas tem coligação Zenaide, com esses partidos, sim, senadora? Já... Porque o que a gente tem visto é que o PCdoB, o PHS, por exemplo, querem fazer coligação na proporcional, os deputados estão querendo fazer na proporcional, mas o PT não está querendo fazer essas coligações, só quer na majoritária. Deixa eu só atualizar você. Nesse momento, a nossa aliança, ela está, eu diria que consolidada com o PCdoB, com o PHS, a deputada federal Zenaide Maia é uma das nossas pré-candidatas ao Senado. Quem é o outro? Quem seria o outro? Está em discussão. Assim como o vice, tem várias sugestões. Fala-se no pré-candidato, senadora, fala-se no pré-candidato Fábio Dantas, que se não viabilizar uma candidatura ao governo, poderia ser um pré-candidato a senador na sua chapa, mas eu fui informada que o PT não queria o nome dele, é verdade? Não, veja bem, primeiro, com relação à questão das alianças, são esses dois partidos. O PT está conversando com outros partidos também. Quem é que está conduzindo esse processo de composição, de alianças? É uma comissão política do PT. É lá que está sendo feito exatamente esse debate. Mas a senadora tem voz nessa não, comissão? Não, mas no momento oportuno. Está entendendo, Thaisa? Agora, eu ainda quero voltar aqui a essa questão sobre os problemas do Estado, Juliana, para dizer o seguinte. Esse debate que nós vamos fazer, né, porque eu quero um projeto de governo que venha de baixo para cima, e não de gabinete, de cima para baixo. Ouvindo as pessoas. Consciente de que a situação do Rio Grande do Norte é gravíssima, porque se de um lado agigantam-se as frustrações com o atual governo, mas no mesmo ritmo aumentam as esperanças com a futura gestão e, por outro lado, os problemas que o Rio Grande do Norte enfrenta. Primeiro, Thaisa, qual a face mais cruel do momento dramático que o Rio Grande do Norte vive em matéria de gestão? Segurança pública. Não, eu diria primeiro atraso de salário. Mas atraso de salário é cruel, mas não atinge a população inteira, né? Visível. Tem uma parcela do servidor público. Não, perfeito. A economia também, né? Não, eu sei, estou dizendo mas aquilo mais visível. Pública. Não, concordo com você, mas aquilo mais visível. Porque, Thaisa, não existe algo mais doloroso do que você trabalhar, né? E não receber seu salário. Claro, no fim do mês e não receber seu salário. Veja bem, some-se a isso um outro problema que o Rio Grande do Norte enfrenta, do ponto de vista do seu desequilíbrio fiscal, que não é conhecido da maioria da população. Sabe qual é? É o rombo nas contas públicas, o chamado buraco, o déficit. Olha, o Rio Grande do Norte entrou em 2018 devendo a 2017. Ou seja, é o governo devendo ao próprio governo. Sabe qual é o déficit fiscal deste ano para 2018? Mensal de 132 milhões. Anualmente, isso vai dar uma dívida de 1.320 bilhões. Isso equivale, Juliana, a 2 meses das principais receitas do nosso Estado, que é o ICMS e que é o Fundo de Participação dos Estados. É claro que, para a gente responder exatamente isso aí, é evidente que nós vamos ter que tomar uma série de medidas que serão fruto do debate com a sociedade, com os diversos segmentos. É claro que também há uma expectativa nossa, repito, de que o Brasil possa estar num outro horizonte e que, evidentemente, que ao invés dessa crise econômica que a gente vive, porque essa recessão no plano nacional que impactou, claro, ninguém aqui vai deixar de desconhecer. Então, nós estamos muito conscientes disso. Falta um minuto só para que a gente acabe a nossa entrevista. Gilmar Medeiros, Vitória e Camila estão falando aqui sobre a nova ponte, essa história do trânsito para quem vai para a Zona Norte. O Otacílio também falou sobre isso. Então, coloca aí na sua pauta para a senhora ter respostas para isso, porque a população quer saber. Outra coisa também é o seguinte, Franklin de Cidade da Esperança, ele fez uma pergunta que eu também queria fazer. Ele disse o seguinte, a senhora apoiou aí Robson Faria, né? Inclusive, muita gente votou em Robson Faria, confiando na sua palavra. A senhora, o que ele falou, né, claro. Franklin, é que abandonou o governo, né? Ou seja, não ajudou o governador. E aí eu queria que a senhora me falasse sobre isso. Não, primeiro não houve abandono da nossa parte, pelo contrário, nós fomos vítimas de uma traição. Fizemos aliança com o governador em 2018, com o PSD, em decorrência de todo aquele momento político que vocês acompanharam, aquele acordão, né, para isolar o PT, para nos sufocar. Achava que a senadora, a então deputada Fátima Bezerra, não tinha coragem de abrir mão de um mandato de deputado federal, sem falsa modéstia, com a reeleição garantida, para enfrentar o Senado, e era só uma vaga. E nós topamos a luta, fomos à luta, fizemos aliança com o PSD, que era o partido do governador. O PSD que nos apoiou, que fazia parte da aliança
a nível nacional. Infelizmente, depois foi o que aconteceu. Fomos para o governo, movidos pela coerência, porque se você participa da luta, Juliana, você tem que ir para o governo para ajudar o governo a pôr em prática, inclusive, as promessas que assumiu com a população do Rio Grande do Norte, através de um programa que foi debatido. Infelizmente, depois, o que foi que aconteceu? O governador nos abandonou, nos traiu quando aderiu ao golpismo e frustrou a maioria do povo norte-grandense quando não realizou as promessas que ele havia assumido. Está aí o caos, principalmente na área da segurança pública, que eu quero dizer aqui, Thaís, que vai exigir, muita dedicação nossa, porque eu quero deixar uma coisa aqui clara para vocês e para o povo do Rio Grande do Norte. Olha, não esperem de mim bravatas, não esperem de mim demagogia, não esperem de mim promessas que signifiquem soluções simplistas, de maneira nenhuma. Senadora, a gente está com o tempo estourando, mas eu ainda quero fazer uma perguntinha bem básica. Quero dizer ao povo do Rio Grande do Norte que estou pronta para enfrentar esse desafio, ganhar e, se Deus quiser, fazer uma gestão que corresponda aos anseios do povo norte-grandense. Só quero que a senhora faça uma avaliação da chapa do seu principal adversário hoje, que nas pesquisas é o segundo lugar, que é o ex-prefeito Carlos Eduardo, que está no palanque com ele sendo pré-candidato ao governo e tendo 2 senadores que são seus companheiros de bancada lá em Brasília, que são os senadores Agripino Maia e Garibaldi Filho. Como é que a senhora avalia essa chapa que seria hoje a sua principal adversária? Thaisa, minha avaliação vale para ele como para qualquer outro dos adversários que se coloquem no contexto da disputa política eleitoral de 2018. Eu vou debater no plano de ideias e no plano de projetos, de propostas para o Rio Grande do Norte. A senhora já foi parceira do ex-prefeito Carlos Eduardo, inclusive, né? Como foi do ex-governador, do governador Robson Faria. Como, por exemplo, Carlos Alberto, que hoje é pré-candidato do PSOL, era do PT também. Tá e a prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarline, tem conversado com ela? Não, do ponto de vista político, não. Quem vai ser seu vice? O Wilson Rosado, o empresário do PT lá de Mossoró? Tem vários nomes, vou deixar vocês, a Juliana... chapa vai ser pelo sangue? Pelo menos isso? Não. Maurício Marques é ex-prefeito de Parnamirim. Tem vários nomes, até porque, Thaisa, veja bem, não é só disputa para o governo. Nós queremos, se Deus quiser, ter uma chapa competitiva para o Senado. Está aí a deputada federal Zenaide Maia, muito bem nas pesquisas, liderando as pesquisas. Tem a outra vaga para o Senado. Tem a Câmara dos Deputados. Você não falou sobre Fábio Dantas. Seria ele um candidato a Senado? O PT vai recuperar a sua vaga na Câmara Federal. Mais do que isso, nós vamos ampliar, bem como a presença na Assembleia Legislativa. Olha... Agora, vocês nem me deixaram eu falar. A senhora chegou tarde, senadora. 7h04. Eu sei, mas só um segundo, Juliana. Michel Temer quer falar na hora do Brasil. Mas só dizer da alegria de termos aprovado a Política Nacional da Leitura e da Escrita. Isso é bom. Vai ser o primeiro marco institucional que o Brasil vai ter. Aprovado na comissão, né? Não, já aprovado no Senado e Câmara, Thaisa. Sim. Lei de minha autoria dessa professora que vos fala. Sim, aquele projeto já que já... Agora vai para a sanção presidencial. Qual a importância disso, Thaís? A importância disso é que o Brasil passa a ter uma normatização no sentido de induzir, de incentivar toda uma política nacional voltada para democratizar o acesso ao livro, à escrita, à literatura e à biblioteca. Isso é um projeto que vai ser... uma política que vai ser implementada a várias mãos, o governo federal, os estados, os municípios, a sociedade civil, a cadeia produtiva do livro. Isso é uma coisa fantástica. Próxima vez a senhora chega mais cedo que a gente fala sobre isso. Quarta-feira, audiência lá sobre o São Francisco na comissão... Assembleia Legislativa. Não, na Comissão de Desenvolvimento Regional, que eu presido. As mulheres senadoras na Assembleia Legislativa, também, dia 18, sim, não é isso? 17. Na quinta. Gente, um beijo pra você. Tchau, senadora Fátima Bezerra. Conseguiu fazer todas as suas perguntas, Thaís? Que ela